coloquei o meu trajeto de onde eu vi, né, de onde eu comecei, de tudo onde começou, as dificuldades que eu passei, até chegar no padrão que eu quero mais ainda um pouquinho, né, ainda não estou satisfeito. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora do Chave Mestra Podcast. O nosso podcast aqui especial com os escritores da editora Chave Mestra. Vocês que nos acompanham aqui no nosso canal do YouTube, vocês sabem que eu sempre entrevisto um escritor diferente a cada dia, a cada semana. E em especial aqui a gente vai falar de um tema que eu acredito que é muito importante para que você visualize. Eu falo que o livro é muito gostoso, a gente deixa um legado, a gente tem toda uma história. Mas aqui comigo na mesa de podcast vocês conhecem o escritor, então vocês se conectam mais com eles, entendem melhor o trabalho que eles fazem. E em especial hoje o tema, a gente vai falar sobre mercado de luxo, alto padrão, a gente vai falar sobre algumas questões que nem todos entendem sobre isso, porque não é só sair sendo corretor, não. Corretor de alto padrão, corretor de mercado de luxo, não é para qualquer um, não. Você acredita que muitas vezes, eu vou entrar nesse mercado aí para poder fazer grandes vendas, vou ter conhecimento com pessoas importantes, com celebridades. Não, não é isso não. Vamos conversar aqui. Ele já tá rindo aqui, ó, nos bastidores, antes de eu apresentar, porque ele sabe que não é assim, não. Você tem que ter muito conhecimento, você tem que ter vivência e prática. Não é você só chegar vendendo high ticket, não. Você tem que ser o high ticket. Então, vamos falar com ele. Tá aqui comigo hoje, Ricardo Prime, que é nosso escritor e também nosso corretor do mercado de alto padrão. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui participando com vocês aí do podcast, né, através do livro que vai estar prestes a ser lançado aí, que é o manual, né, que vai trazer alguns corretores aí em ascensão no mercado. Com certeza. Então, uma satisfação. Vim de São Luís do Maranhão, já um pouquinho distante, pertinho, né? Mas estou praticamente todos os meses aqui em São Paulo. A gente está trabalhando e atendendo os clientes aqui. Inclusive, ontem mesmo recebi uma ligação de um cliente que está chegando amanhã para ser atendido. Então, a gente vê cada vez mais que o mercado, principalmente de alto padrão, né? Ele é muito desejado. As pessoas já entram no mercado, como você falou, já entram no mercado já querendo mostrar aqueles imóveis bonitos, um Instagram lindo. Aquelas piscinas, aquelas vistas, mas não é só assim que se faz não é assim que começa o mercado de alto padrão, né? Existe toda uma procrastinação até chegar a um resultado esperado. Ótimo. Então a gente vem trabalhando bastante aí, né? E agora a gente está participando do livro do Flávio com o Gustavo aí, que são pessoas que são referências para mim no mercado. Né, há um bom tempo eu acompanho eles, convivo com eles, hoje a gente tem amizade e é bem legal, eu aprendo muito cada vez que eu vim para São Paulo. Agora mesmo, ontem eu estava com eles e a gente vê cada vez mais o mercado sendo colocado no lugar que merece, né, porque antes o corretor de imóveis ele não tinha essa imagem. Exato. A imagem que tinha do corretor de imóveis era de uma pessoa fracassada que ia ser corretor de imóveis. Hoje as pessoas desejam, a gente vê crianças, a gente vê pessoas sonhando em ser corretor de imóveis. Exatamente, isso é importante. Eu tô olhando aqui, gente, não é tô olhando no celular não, é que eu tô olhando porque nem saiu ainda o nosso livro, então eu tô aqui com o PDF. Eu tô com um gostinho aqui, só um spoiler trazer para vocês também deste livro que ficou lindo, mas eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês do capítulo dele e falar justamente por isso. A gente não vai falar tudo aqui, mas trazer um pouquinho mostrando para você o quanto que é importante hoje você estar nesta área, que é o que você exatamente falou. Não é uma área que, eu não sei o que eu vou fazer, vou ser corretor. Isso tinha lá alguns anos, muitos anos atrás, e hoje não, é diferente. Eu vou ser corretor, então o que eu tenho que estudar? Como eu tenho que me preparar? Como que é meu cliente? Foi assim para você? Quando você iniciou na área, você não foi direto para o mercado de luxo. Você passou por todo um aprendizado. Na verdade, eu caí de paraquedas, como a maior parte dos corretores cai no mercado, né? Eu trabalhava com outro ramo. E aí um amigo meu sugeriu por que eu não participava, que eu não ia ser corretor. Eu falei, não, mas esse mercado tá fracassado, isso aí já deu dinheiro um bom tempo atrás, hoje não dá mais.
Isso há mais ou menos há 13, 14 anos atrás. Então, e depois que eu fechei o meu negócio, eu lembrei do que ele tinha falado e me inscrevi no curso, né? E aí cria toda aquela expectativa. Eu mesmo achava que fosse entrar no stand de vendas e os clientes fossem chegar, sentar e comprar e o Né? dinheiro tá na conta. E não é bem assim, né? Se fosse fácil, todo mundo estaria no mercado. O mercado hoje, eu li uma pesquisa que a profissão de corretor de imóveis, ela está entre se não me engano, é a terceira a profissão mais desejada hoje do mundo, é ser corretor de imóveis. Então, assim, a gente viu o upgrade, né, que a profissão de corretor de imóveis, ela sofreu aí para melhor, né? Como eu acabei de falar, a imagem que a gente tem do mercado hoje é totalmente diferente de 5 a 10 anos atrás. Então, tem toda uma procrastinação, a gente comecei a trabalhar com produtos um pouco mais populares, e depois fui fazendo essa transição, né? E não deixei o mercado mais econômico de mão, né? Porque eu Sim. moro numa região que não tem tanto imóveis de alto padrão. Existe Alphaville, como tem aqui em São Paulo, a gente está inclusive rodeado aqui de vários Alphavilles, né? Tamboré 1, 2, 3, 4, 5. Mas lá não tem essa quantidade, mas aí então a gente tem que atender um público mais econômico, um público mais alto, e o público que tem um poder aquisitivo mais alto, ele também compra imóveis econômicos para investir. Ótimo. Então, assim, é uma transição que a gente tem que, eu sempre falo, a gente tem que curtir o processo, né? Não adianta a gente chegar, entrar e dizer que eu sou corretor de alto padrão, né? Porque existe todo um processo de Ótimo. network, de conhecimento, né? As pessoas querem comprar com quem realmente entende no mercado, com quem tem autoridade, de indicação de clientes que já compraram. Então, existe todo um processo até chegar o resultado pretendido. E é uma conexão também, né, Com Ricardo? A gente certeza. está falando de clientes aqui que eles vão se conectar com o corretor, então ele tem que confiar no corretor. Hoje em dia a gente o pessoal tem falado muito de inteligência artificial em relação à compra de imóveis. Mas eu sempre falo, nunca vai substituir o ser humano na negociação. A gente sempre que olha, quem está comprando imóvel, ele está comprando imóvel não é que nem carro que troca de 2 em 2 anos. Ele está comprando um imóvel que ele vai passar aí, no mínimo 5, 10 anos da vida dele, né? Pela estatística que a gente tem, que ele quer comprar algo que é um valor aquisitivo muito alto. Às vezes é o primeiro e único imóvel do cliente. Então ele quer ter uma segurança de quem está vendendo para ele, quer ter todas as informações e quer ter alguém que tenha um nome no mercado já de confiança para ele poder acreditar, né, e depositar Exato. não só a confiança, mas o dinheiro dele também, né? Então a gente vê muitas negociações que têm riscos, então as pessoas que querem comprar imóvel pelo valor aportado, elas querem sempre ter alguém que tenha confiança para depositar a compra, né? Ótimo. E como que foi para você nesse mercado depois? Tem pessoas que devem também se inspirar, né, no teu material, porque a gente falou nos bastidores, 14 anos na área, É, mais ou 14 menos anos. isso. Então, Não, hoje algumas pessoas devem te procurar, né? Ah, é, mas como é que faz? Mas sempre quando dá certo, todo mundo quer colar ali, quer trazer um pouquinho também para si, né, de sim. inspiração. Com a exposição que a gente tem uma exposição muito grande na minha cidade. Aqui também em São Paulo a gente atende clientes, tem clientes incríveis que vão me buscar lá em São Luís, perguntam, mandam mensagem para Que poder ser legal. atendido por mim aqui em São Paulo, perguntam informações. Então a gente vê, né, que 14 anos a gente gera uma credibilidade no mercado, o nome. Hoje eu tenho, além de ser corretor, eu tenho imobiliária também, que é a parte. Eu tenho a Ótimo. imobiliária Ricardo Prime, né? Eu sou corretor, não consigo ser gestor, né? Eu gosto de venda, gosto de estar na mesa, gosto de estar no olho a olho, né? No tete a tete. Mas tem alguns corretores, inclusive, do mercado que desejavam muito trabalhar comigo. Eu não tinha equipe de vendas, e depois eu consegui um gerente comercial e a gente foi galgando para conseguir ter uma equipe formada, né? E tinha muita gente que queria trabalhar comigo, mas eu não tinha quem gerenciasse essas pessoas. Então não adianta ter as pessoas para trabalhar e eu não consegui, né, dar suporte. Hoje a gente já tem uma imobiliária, a gente tem gerente, a gente tem coordenador, a gente tem uma estrutura muito boa para poder atender os corretores, né? Então, da forma que a gente se expõe, a gente acaba sendo Sim. bastante
E vai, visado, né? E vai visado. E aí tem pessoas que querem procura. fazer mentoria, só que a gente não. Eu já fiz algumas mentorias para alguns corretores que me pediram. Não é nosso foco, nosso foco mesmo é trabalho de vendas. Mas sempre que eu posso fazer uma palestra, dar dicas, inclusive no Missão mesmo, eu já participei já palestrando. Então, assim, a gente sempre está ali para ajudar, para quem está iniciando principalmente. Ótimo. A gente fala muito sobre isso, de você inspirar outras pessoas, mas o corretor ele também foca se ele vai ser mentor ou se ele foca no atendimento, como você disse. Por mais que eu tenha minha empresa, fugiu a palavra, gente? Minha corretora. Minha Minha imobiliária. imobiliária, eu fugi a palavra. A minha imobiliária, eu gosto ali do tete a tete, da venda, porque é isso, essa conexão é que traz o seu cliente também. Isso é gostoso É isso também, que me né? motiva. E as pessoas também tem muito aquele que só quer comprar se for comigo, não quer comprar se for com um corretor meu. Existe muito isso na minha cidade. Então, assim, eu não consigo largar a carreira de corretor para virar gestor. Né? E eu gosto do que eu faço, gosto de estar na rua, não gosto de estar preso dentro do escritório, eu gosto de estar ali gravando vídeo, atendendo cliente, então eu gosto de estar nessa correria. Dessa correria. E vamos lá, traz um pouquinho aqui pra gente, o que você acompanha que esse mercado mais precisa? Quando a gente fala de alto padrão, o que as pessoas mais buscam? Que você vê hoje? Os seus clientes de amigos, porque vocês corretores, vocês também, quando se juntam, vocês estão em todos os lugares, né? Alto padrão, aí vocês também estão lá no alto padrão. O que esses clientes buscam como alto padrão? Hoje, principalmente depois da pandemia, a gente viu que o mercado imobiliário ele mudou muito, né? Ele teve o upgrade, aquele cliente que estava no apartamento pequeno, ele quis ir para o maior, que ele se sentiu apertado durante a pandemia, o filho dele não conseguia brincar. Teve clientes que estavam no apartamento menor, quiseram ir para o maior, e teve quem estava no apartamento quis ir para uma casa. Então, a economia girou muito, né, por alguns motivos em relação à taxa de juros, que baixou muito. Aquele cliente realmente que não tinha onde tinha medo de investir, e a gente sabe que o mercado imobiliário, investir em imóveis é o meio mais seguro que tem. Né? A gente está com um contrato, um registro na gaveta, está ali tendo sua garantia, não está depositado em dinheiro em conta em banco. Exato. Então aquilo ali ninguém te toma. Então, os clientes alto padrão, eles deram o upgrade. A maioria hoje é como se fosse um cliente que estava morando numa casa que valia em torno de 800 mil, ele quis ir para uma de 1,5 milhão, o de 1,5 milhão, ele quis ir para uma de 3, ele deu esse upgrade. Então, eles buscam muito hoje conforto e espaço, né? É o que eles mais buscam, é ter a área dele privativa, principalmente de casas. Eles querem ter a área dele privativa para poder receber os amigos, para ter a piscina dele privativa. Hoje se usa muito pouco piscina de condomínio, né? Ele quer fazer o churrasco dele no final de semana, ele quer assistir o jogo com os amigos. Então, o cliente alto padrão, ele busca muito isso, o conforto, né? E principalmente a segurança. A gente vive num país que, infelizmente, a gente tem uma taxa de insegurança alta. Então, o cliente ele quer estar dentro de um condomínio, seja apartamento ou seja casa. Se for apartamento, ele quer ter a vista dele, de preferência ter uma vista boa, uma varanda grande. E o espaço também para poder receber amigo, familiar dentro. Ótimo. E é o que você falou, muitos, eles querem o momento família. Então, que eles tenham tudo ali dentro para que eles não precisem sair. Exatamente. O filho não Exatamente, que é o precisa tempo ali ter dentro. sair da natação, ele faz natação dentro do condomínio. Ele tem um futebol, tem a escolinha dentro do condomínio. Hoje a gente vê, é bem comum nos condomínios de alto padrão, a gente tem uma conveniência que o cliente ele não precisa sair do condomínio para poder comprar algo de uso rápido, como Sim. água, refrigerante ou algo do tipo. Então ele não precisa ter que sair do condomínio dele para poder fazer algum tipo de compra. Ótimo. E aí eu quero que você traga também um pouquinho, eu não sei se você vai lembrar, porque ainda não saiu o livro, mas um pouquinho do teu capítulo. Aqui a gente traz em especial, deixa eu correr aqui, capítulo 27, dos desafios às oportunidades no mercado imobiliário. Traz um pouquinho também desse desafio aí, porque a gente sabe que hoje, para você é referência em muitas regiões Sim. dali em São Paulo. Mas e os desafios?
porque não é assim que chega, né? O desafio, ele é constante, eu sempre digo, no dia que a gente parar de sonhar e de ter desafio, a gente não tá mais vivo, né? Uhum. Porque a gente tem o desafio o tempo todo, tanto da... Hoje a gente tem focado muito na minha imobiliária, a gente foca muito no pós-venda, porque às vezes a gente tem Hum. sempre aquele cliente que a gente faz o atendimento, né, o pré-atendimento, pré-compra, a gente faz a venda para ele, e hoje eu tenho enxergado muito isso no mercado, que depois que o cliente ele compra, o corretor recebeu os honorários dele, ele despacha o cliente não tem mais suporte. Então, a minha imobiliária, por exemplo, a gente está focando muito nisso, no pós-venda, né? Porque às vezes a gente só foca na venda, vendeu, acabou. Não, a gente tem que focar, a gente foca também no pós-venda, porque sempre existe algum tipo de solicitação do cliente, seja de documento, seja de informação do imóvel. Então, a gente tem focado muito. O nosso maior desafio hoje é ter um pós-venda para o cliente ele poder voltar, né? Quando você faz uma compra bem sucedida do início, no meio, no fim e o pós, consequentemente esse cliente ele vai te indicar e ele vai voltar a comprar contigo porque foi uma compra bem sucedida, né? Então o desafio do mercado imobiliário são inúmeros, mas hoje eu tento focar mais no pós-venda, né? Que é algo que a gente não tem visto bem pouco, principalmente em São Luís. Mas o mercado imobiliário ele está cada vez mais, como eu falo, ele está mais competitivo, né? Uhum. Há 5 anos atrás ninguém via corretor fazendo vídeo da forma que faz, com drone, com helicóptero, com uma série de fatores aí que hoje em dia a gente consegue agregar. E cada vez mais isso aí é quem ganha, na verdade, é o consumidor, né? É quem está comprando que ele vai vendo as opções que ele pode optar de comprar. E é exatamente o que você falou. O pós, voltando ali para o ponto específico, o pós ele já te mostra também que é uma nova compra. Sim, É uma nova, porque toda vez que você olha para o pós, é uma nova compra, porque é aquele cliente que confiou no teu trabalho, que soube que você entregou muito bem e que também deu respaldo, que fez um pós-venda muito bom, bem feito, então ele já é um cliente para daqui para frente. Se aquele cliente for trocar o imóvel, se for investir, como muitos do alto padrão, a gente está falando de alto padrão, muitos querem investir, não sim. querem morar, então ele já sabe onde ele vai e que a sua cartela aí de, de imóveis vai ser vasta, porque você vai olhar, esse aqui eu sei que é para aquele cliente, né? E tem um dado muito importante, né? Que poucas pessoas sabem, é de cada 10 clientes que compram o imóvel, até 5 anos eles trocam novamente. A gente acha esse número muito alto, né? De 10, Uhum. 7 trocam de imóveis em 5 anos. Às vezes a gente faz uma venda aqui e o cliente, não, agora esse imóvel aqui é para me viver o resto da vida. Não, às vezes ele tem um poder aquisitivo mais alto, ele quer melhorar de vida, assim como ele compra um carro popular, ele vai subindo de nível. E tem aquele cliente também que às vezes tem divórcio ou algo do tipo, então ele precisa vender, ele precisa comprar. Então, Uhum. os clientes, de a cada 10 compras, 7 eles trocam de imóveis em até 7 anos, até 5 anos. Então, esse é um número muito alto. Então, esse Isso na cliente. troca mesmo, né? Para Por eles exemplo, mesmo. se você comprar um imóvel bem que, Ricardo, eu estou comprando aqui para me viver o resto da vida. Daqui a 5 anos você está me procurando. Até 5 anos, você está me procurando novamente para comprar ou um outro imóvel para você investir, ou um imóvel para você mudar para poder ir pra algo melhor. Ótimo. E quando você faz essa análise, porque você que já está no mercado aí tempo, você faz essa análise de, eu já imagino para onde que ele vai, o próximo? Geralmente, a gente sempre faz uma triagem muito boa do cliente, a gente entende a dor dele, né? A gente vai sempre em busca da dor do cliente, o que ele está precisando, né? Eu sempre falo para meus corretores que a gente tem que fazer uma anamnese, assim como a gente chega no hospital e o médico ele vai perguntar para ti o que ele está sentindo, o que foi que tu comeu, o que foi que tu fizeste, e por que tu quer, tu tá ali. E da mesma forma a gente faz com o atendimento com o cliente, a gente quer sempre entender o motivo da saída dele. A gente quer saber se ele pode ir para o maior ou se ele quer comprar algo para investir. Se for para investir, a gente vai fazer uma triagem de algo que dê uma rentabilidade para ele ao mais curto prazo possível. A gente Uhum. sabe que investimento não é curto prazo, é longo prazo, mas a gente tenta sempre ter o espelho de algo que a gente já fez para a gente comparar com o que ele pode adquirir. Né? E quando o cliente ele quer ir para um imóvel maior, a gente tem que entender também a dor dele, por que esse imóvel que ele está morando hoje, ele não está servindo mais. Quais são as dores? É espaço? É tamanho de suíte? É área de lazer? É localização? Então isso tudo pesa
na hora do fechamento do cliente. Então a gente sempre busca entender a dor dele. Ótimo. Isso é muito bom quando você fala sobre isso, de você entender a dor. Hoje a gente está vendo tanta gente falando, como você disse aqui inicialmente, da piscina, que acha que padrão, imóvel de alto padrão e luxo é ter piscina. Gente, ter piscina agora até o clube lá da esquina tem. Hoje Então, está bem fácil. piscina hoje é comum, né? A gente não está aqui tirando, claro, uma onda, nada disso, não é que a gente tá falando do mercado, falando da realidade, mercado de luxo não é mais para isso. Se você é um corretor e acha que você vai sair aí no Instagram fazendo vídeos e mostrando piscina, então você tem que entender do mercado primeiro, porque realmente uma piscina hoje faz parte de qualquer outra, às vezes um imóvel menor, de um apartamento pequeno. Hoje até os pequenos já têm suas piscinas, enfim. Então é entender o mercado mesmo. Por isso que tanta gente tem te procurado e você vem muitas vezes de longe para cá, para São Paulo, quando você tá por aqui e atende essas pessoas. Sim. Que às vezes não tem aqui. E aí É, tá te na procurando. verdade, o público de alto padrão, ele é um público que ele tem muitas exigências, né? Ele tem muitos detalhes. Às vezes um detalhe, por exemplo, já tive, não foi comigo, mas teve colegas que fechou vendas com valores altos. Foi até para um banqueiro aqui em São Paulo, que o detalhe da piscina do apartamento fez toda a diferença, porque a esposa do cliente era triatleta Olha só. e ele precisava ter a profundidade da piscina, um limite de profundidade de piscina para poder treinar. Então isso foi um fator decisivo na compra do cliente. Ele já tinha olhado muita coisa, mas às vezes um detalhe de borda, um detalhe de tamanho da piscina, dentro da varanda do cliente, faz toda a diferença. Então assim, a gente tem visto, né, que cada vez o cliente de alto padrão ele quer ser mais exigente. Tá certo, ele está trabalhando para poder ter algo melhor, né? E a gente sempre tem que estar se reciclando, tentando melhorar o atendimento. Eu sempre digo que corretor de imóveis ele não é só corretor, ele é arquiteto, ele é psicólogo, ele é amigo, às vezes pai, às vezes filho do próprio cliente, porque a gente às vezes cria uma conexão. Eu tenho feito muita amizade com os clientes que a gente tem feito negócio, né? Amizades saudáveis, que às vezes a gente não fala só sobre o assunto de imóveis, a gente fala sobre outros assuntos, né? Para poder a gente chegar no diálogo, né? E não ter aquela intenção, só quero te vender, né? A gente faz conexão de amizade mesmo. E é o que vende, é a conexão. Quando a gente tem conexão, é essencial numa venda. Porque gera confiança, gera credibilidade, gera tudo dentro que precisa pro cliente aportar o valor da compra. E eu queria que você trouxesse também pra gente, eu fico anotando aqui todos os cortes, porque depois vai tudo pro corte, viu? Detalhes importantes do teu livro, de tudo que você trouxe. E eu queria que você trouxesse aqui também pra gente um pouquinho do detalhe agora do livro. O que você trouxe ali? Claro, além da sua experiência, sua vivência, dos seus desafios, de tudo. Mas o que você acredita que vai impactar lá o seu leitor? Que ele vai levar isso daí, o seu legado aí, também para um conhecimento e para o mercado aí, para pessoas que de repente não têm a mentoria hoje do Sim. Ricardo, porque ele também está em outro foco, mas que podem, ao ler o livro, acompanhar. Então, no livro a gente abordou bastante a parte de incentivo, né? Daquelas pessoas que às vezes não têm um caminho exato, tem medo de seguir, de ser corretor. Eu coloquei o meu trajeto de onde eu vi, né? De onde eu comecei, de tudo onde começou, as dificuldades que eu passei, até chegar no padrão que eu quero mais ainda um pouquinho, né? Ainda não estou satisfeito, mas quero chegar um pouquinho mais lá na frente em relação ao trabalho do mercado imobiliário, né? A gente já tem feito conexões aí com outros países, mas a gente cada vez tenta galgar mais de onde eu vim de uma família super humilde lá em São Luís, meu pai é vendedor de cachorro-quente, minha mãe simples, então eu galguei um caminho que hoje eu consigo ajudar, né? Retribuir de onde eu vim, os meus pais, minha família. Hoje, qual região que você atua fora aqui de São Paulo, quando você vem para cá? Lá, qual que é a região exatamente que você tinha me passado? Que você tinha me falado nos bastidores. Sim, eu trabalho toda a região de São Luís, a região metropolitana, e atendo os Lençóis Maranhenses,
deve ser bem conhecido, Que a gente né? sempre quer ir para lá, né? Quer ir viajar? Já sei onde. Lençóis. Então a gente trabalha aquela região dos lençóis do Rio Preguiças, que a gente tem um rio Que lá, gostoso. que vai ter acesso até os grandes lençóis e os pequenos lençóis. Então a gente trabalha as duas regiões lá, né? Inclusive tem até um corretor meu hoje lá fazendo material de casa. Lá hoje o mercado imobiliário lá deu uma expansão muito boa, né? Deu uma valorizada e cresceu muito a região com o mercado imobiliário, muito condomínio, muita gente comprando, porque a gente fato agora foi premiado como patrimônio, né? Então os Lençóis Maranhenses hoje ele é patrimônio da humanidade. E você atuando lá, você percebe isso? Que as pessoas têm buscado mesmo para moradia? Ou Tem. tem essa questão por ser a região de fazer a compra, a aquisição daquele É a imóvel segunda moradia, para é a casa fazer a de segunda veraneio. mesmo, veraneio? É a casa de veraneio. Lá o cliente, a gente está 2 horas, eu tiro 2 horas e meia, 3 horas de relógio de São Luís para Barreirinhas, é bem Ah, perto. então é veraneio mesmo. Então as pessoas vão muito final de semana para lá para aproveitar tanto o rio, que tem barco, então assim, é algo muito turístico, né? Tem gente do mundo todo o tempo todo lá. Não é mais temporada. Hoje Barreirinhas ela atende o turismo o ano inteiro. Então tem muita gente que investe em Barreirinhas, né? Que é uma das cidades do portal de entrada dos Lençóis, né? Lembrando que a gente tem várias entradas dos Lençóis Maranhenses. O Lençóis Maranhenses é tão grande que é do tamanho da cidade de São Paulo. Para você ter uma noção. Às vezes as pessoas não têm essa, esse entendimento, mas é muito grande os Lençóis. Então, quem quiser visitar, as portas estão abertas. Se quiseres ir lá, tem estrutura hoje em dia, hoteleira, tem Airbnb, tem uma série de atendimentos ao Atendimento. turista, né? Para ele chegar lá e ser bem estruturado. Está crescendo, vai melhorar bastante, creio eu. Acho que está com uma gestão nova lá. Creio que vai crescer bastante a região dos Lençóis. Mas não deixe de visitar os Lençóis, Sim, né? É eu já, algo que- eu nunca fui, inigualável. eu Não nunca existe fui. nada no mundo igual. Então, águas cristalinas dentro de um como se fosse um deserto aí, né? Só de areia e água cristalina aí com degradê, né? A gente vê Nossa, as linda. lagoas cheias com cores azuis, verdes, assim, é algo fantástico. E eu falo aqui para vocês, a gente está quase encerrando aqui o nosso podcast, mas eu quero deixar aqui para vocês também, porque eu falo, aqui é tudo rápido, gente. Aqui quando você vê, você já falou. Então eu quero deixar o convite para você retornar, Ricardo. Eu sei que você está distante, mas você sempre está por aqui em São Então, Paulo, mês porque que eu vem eu tô sei. aqui Aí, novamente. tá vendo? Esses clientes são assim. Quando solicitam, eles já vêm para cá, já fala com os demais, faz conexões, né? Que o Sim, pessoal fala que aqui Alphaville é o ponto das conexões também, hoje Alphaville é o do ponto agora, né? network. Network. É Então, totalmente do centro de São Paulo, né? Aquele caos aqui já é mais calmaria. exatamente. E aqui fica o convite para você retornar. Então, quando estiver por aqui, venha nos visitar. Eu falo Vem que sim. Chave Mestra Podcast é que vocês têm a chave de tudo. Então, vocês podem entrar por aqui, já falar, ó, sou escritor. Pode entrar, fazer uma visita, vem tomar um café com a gente. Agora eu sou E participante desculpa, do do livro, livro. sim, deixa eu Então eu tenho falar de novo acesso aqui o agora aqui nome. à editora. Já tem acesso. Eu falo que aqui é VIP. Vocês já têm acesso de alto padrão aqui com a Que gente. bom. Deixa eu falar de novo aqui para vocês. O Manual do Corretor de Luxo, eu tenho o PDF aqui que ainda vai lançar. Tá quem? Na verdade, eu não vou falar nem que tá no forno. Ele tá no forno, ele não tá assim com cheirinho de novo, porque ainda não saiu do forno. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui, ó. O Ricardo Farias Costa, que é o Ricardo Prime, que a Exato. gente chama. Ele vai estar aqui no capítulo. Você fala, ué, mas por que mudou o nome? Não, não mudou não, é porque ele tem a imobiliária, que é a Prime, então ele é conhecido como Ricardo Prime. E Exatamente. você vai conferir o capítulo 27, então, dos desafios às oportunidades no mercado imobiliário. Ele conta todos os desafios aí que passou para você entender melhor como chegar até aqui também. Quem quiser comprar o livro, Isso. Quer comprar o livro? Que a gente não vai contar tudo aqui, não. Tá pensando que aqui a gente traz só um spoiler. Pode adquirir indo conversar com ele direto lá no Insta. Quer passar seu Instagram também, Ricardo? Ricardo Prime Imobiliária. Ricardo Prime Isso. Imobiliária. Só Ponto. isso. Bem É fácil. isso. Facinho. Você já vai lá, pode adquirir seu livro ou também pode falar com ele. De repente você quer conhecer melhor o que ele tem de imóveis, quer conhecer melhor o Ricardo, porque primeiro é conexão, depois você vai entender o que ele tem tudo para te oferecer aí. Manual do Corretor de Luxo, A Virada de Chave. Esse é o nome do livro que está saindo. O Ricardo, que é nosso escritor, e tem muita coisa para
explicar para vocês aí, tanto clientes que vão ver a gente, você está vendo esse podcast e quer ser cliente, ou quer apenas conhecer, de repente que você quer entrar nesse mercado aí como corretor, tem que entender que precisa, trabalhar, precisa se atualizar, precisa entender, Estudar. estudar melhor, porque não é para qualquer um, não. Foi-se o tempo, né, Ricardo, que É, corretor era para, entra nessa profissão aí, porque não tem o que fazer. Tem muito o que fazer agora. Agora é para quem verdade. quer se atualizar. Ricardo, muito obrigada. E eu quero deixar você com uma frase final. Para você, a câmera, essa aqui é sua. Deixe uma frase final aí pro nosso espectador. O que você quiser aí. Fique. Eu tava escutando, assistindo um podcast, eu acho que ontem, na hora que eu fui dormir, e eu tava vendo uma pessoa que também tem uma história bem parecida com a minha, né? Em relação à questão de sonhar. Uhum. Nunca deixe de sonhar. Ótimo. Nossos sonhos é o nosso limite. Ou não tem limite, desculpa. Então, assim, nunca deixe de sonhar. Acredite, faça por onde também, né? Não adianta só acreditar nos seus sonhos e ficar aqui parado, sentado, que as coisas não vão cair do céu. Deus ajuda, né? Mas quem faz por onde também. Ótimo. E é isso. Então ele já falou tudo, né? Não adianta também só sonhar, não. Vá sonhar, mas põe em prática tudo que você sonha aí, porque é aquilo que a gente fala, Ricardo, por aqui, que você pede a Deus, mas também já aproveita e pede coragem também para cumprir É, aquilo que ele tá te falando para fazer, porque muita Deus gente dá o não tem caminho, coragem. mas ele não vai pegar na tua mão e vai te arrastar no caminho, não. Exato. Muito obrigada, Ricardo. Nada, eu Sei que que esse tempo é agradeço. curto, mas a gente sabe que podcast curto é assim, que é para vocês terem Mais mais curiosidade no livro. curiosidade e volte sempre. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto. E segura aí. E vou deixar mais um recado aqui. Adquira seu livro, porque tá muito legal. Eu já tenho aqui o PDF, eu já tô falando adquira, por quê? Porque quando você assistir esse podcast já vai estar sendo lançado, já vai estar quase ali no dia de lançamento. Então você já pode adquirir seu livro com ele. Não é com a editora, é sempre com o escritor. Vai lá no Instagram, fala, Ricardo, assisti o podcast, quero meu. Mesmo que seja o Ricardo ou seja a equipe do Ricardo, quem te responder, fala que você quer adquirir seu livro e com certeza você vai ter uma grande publicação, porque o livro ficou lindo e cheio de conteúdo grandioso, com um prefácio aqui, Gustavo e o Flávio Mendonça. É só gente top aqui, né? Só Então cara top. aproveita. Muita gente boa aí. Muita gente legal. Muito obrigada, Ricardo. Nada, eu que agradeço. E vamos embora. Até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.